Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós estamos aqui, eu, Raquel, e uma pessoa muito, muito querida, a odontogeriatra Tânia Lacerda, uma amiga minha de muitos, nossa, né, Raquel, de muitos anos. É, muito. E a gente pediu para a Tânia, que generosamente está aqui com a gente hoje, para conversar um pouquinho sobre, enfim, saúde bucal, higiene bucal e também um pouco que é a área dela de especialidade, que é a questão das próteses, né, Tânia? Então, a gente tem, assim, muito cuidador familiar com, enfim, com muita preocupação e dúvida a respeito de como fazer essa questão das melhorar a saúde, né, bucal dos idosos de quem eles cuidam, principalmente daqueles idosos que têm um pouco mais de dificuldade para fazer o autocuidado, né? Então, são aquelas pessoas que têm uma dificuldade ou de mobilidade, ou uma dificuldade cognitiva, né? Como os idosos com demência, por exemplo, de Alzheimer. Então, acho que esse bate-papo vai ser legal também para a gente entender o que é essa saúde bucal desde o começo, e aí no final a gente pode bater um papo sobre coisas mais específicas. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente hoje, viu? Obrigada. Gente, eu que agradeço, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. São profissionais que eu admiro muito, não pouco, muito, muito, que eu tenho acompanhado o trabalho há bastante tempo, que a gente tem feito algumas coisas juntas já aí atrás, né? E que bom que a gente pode estar conversando sobre esse tema. Tomara que a gente consiga ajudar bastante gente, né, com essa fala de hoje. E que a gente vai aprendendo junto, né? Sempre uma troca gostosa. Recebemos aí sempre bastante informações também, né? Então, muito obrigada pelo convite. Então, a nossa reflexão de hoje, né? O que a gente combinou de refletir é sobre saúde bucal do paciente geriátrico. E a gente começa aí pensando na nossa boca. A Mônica colocou aí, né, uma pergunta, já, né, disparou aí há uns dias atrás, falando se a gente sabia que as doenças, né, que existem doenças que começam pela boca. E aí a gente coloca que a boca começa a porta de entrada de tantas coisas, né? Então, vamos começar pensando nessa boca, o que que entra pela boca, o que que começa pela boca. E aí, vamos pensar que tudo que a gente come, né? Que para a gente se nutrir, que a gente precisa de dentes, que a gente precisa mastigar, que se o idoso tiver com dor, com algum desconforto, com ausência de dentes, ele não vai conseguir se alimentar tão bem como se ele tivesse saudável, com uma boca, né, que desse condições para ele fazer uma boa alimentação. Então, é muito importante saber também tudo aquilo, não só como come, mas também o que come, né? O que come, o que bebe, quando bebe, a qualidade daquilo que o idoso está ingerindo. E a gente sabe a importância da hidratação para o paciente idoso, né? Para todos nós, na verdade, né? Não só para o paciente geriátrico, eu estou a caminho também, né? Ainda não completei os 60 anos, mas a gente já passou já uns 50 a mais, então já para todos nós é importante, muito importante a gente pensar nessa questão. E eu coloquei aqui uma imagem de um dente, que a gente estava pensando nas doenças sistêmicas, né? Na nossa conversa, a gente imaginar que o dente ele é vivo, então a gente tem uma irrigação no interior do dente, né? Então a gente passa aqui vasos e nervos. Então, se a gente tiver cárie, eu posso ter uma cárie pequenininha que pega aqui só o esmalte, ninguém tem dor. Um pouco mais, a gente já vai ter um pouco mais de sensibilidade. Se atingir a polpa, muita dor, né? E se a gente pensa que o meio bucal é um meio contaminado, aqui a gente tem bactérias que atingem aqui a polpa, a gente está pensando em corrente circulatória, esse sangue, ele percorre o corpo todo. Pode se alojar no coração? Pode, a pessoa pode ter uma endocardite?
pode ter uma endocardite. Então, é importante a gente entender, mas não fazer assim uma relação, nossa preocupação era de uma relação direta, né? Muitas coisas podem causar uma endocardite. A gente, muitas outras infecções do nosso corpo, então, desde o dente até uma unha encravada, se a gente tiver lá uma infecção no pé, isso também pode causar outros tipos de lesão, né? E também a gente pensa aqui na doença periodontal, então, pensar na gengiva, bactérias que podem causar a doença periodontal. Primeiro, a gente vai ter todas as ites, né? Então, a gente fala que as inflamações são tudo que termina com it, né? Então, na conjuntiva, a conjuntivite, a sinusite no seio da face, e na gengiva, a gengivite. Começa com a gengivite, uma gengiva mais vermelha no início, porque o aspecto de uma gengiva normal, a gente fala que é uma gengiva rosa, com aspecto de casca de laranja. E eu gosto de fazer uma metáfora assim, a gente pensa, se eu for picada por uma abelha, então a abelha vai me picar, a reação inflamatória vai inchar ali, né, nosso sistema de defesa vai mandar sangue, não quero esse veneno aqui para dentro do meu corpo, né? Então a gente vai ter lá um inchaço e uma vermelhidão. E a mesma coisa vai acontecer aqui, tem bactérias, não quero que essa bactéria atinja o meu osso, vai inchar, essa gengiva vai ficar mais avermelhada, mais lisa, mais brilhante. E aí, de repente, a hora que a gente vai fazer a escovação, pode sangrar naquele local que está inflamado. Por que que sangra? Tem muitas causas para a gente ter um sangramento. Então, a gente está apresentando aqui para vocês uma causa, né? Uma das causas pode ser essa inflamação provocada pelas bactérias que estão aí. E se a gente não cuida, isso pode evoluir. Então, a gengivite pode evoluir para uma periodontite. Esse osso aqui pode ser atacado, pode ser perdido. Esse dente que estava bem plantado pode começar a amolecer e até a gente chegar a perder esse órgão dental, né? Então, para a gente ilustrar aí nesse começo, né, que algumas doenças, a gente pode falar que a doença sistêmica começou a endocardite por aí, é difícil a gente bater o martelo, né? A gente saber, porque cada pessoa, eu tenho lá, vamos imaginar, uma lesão na mucosa. Então, sou eu a cuidadora, fui fazer a higiene do idoso e percebi uma aftazinha, percebi uma lesão, e essa lesão eu tô vendo que não passou, tava aquele incômodo, mais de uma semana, 10 dias, preciso já, acende a minha luzinha lá, que alguma coisa tá errada, né? Então, aqui para a gente entender que isso pode, algumas lesões podem até, a gente fala, ficou mais de 15 dias, é uma lesão suspeita, isso pode até virar um câncer. A gente pode até, mas tem pessoas que não tem, não usam prótese, não tem nada, de repente tem uma lesão que virou um câncer, né? Eu posso ter uma lesão que começou com uma prótese ou não. Então a gente vai ficar, né, naquela discussão de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então não dá pra gente, né, isso que a gente não queria era bater o martelo em cima disso, mas provocar sim uma reflexão e falar da importância da gente estar atento com tudo isso, principalmente agora, no momento de pandemia, a gente resolveu pegar carona aqui no coronavírus e ver o que a gente aprendeu com tudo isso, né? Então, de repente, por onde que ele entra, né? A gente está falando dessa porta de entrada, o que nós estamos tampando, né? O que essa máscara tampa? Tampa essa nossa porta de entrada, porque do mesmo jeito que entre os alimentos saudáveis por aí, também entram os vírus por aí, né? Então, é um ambiente já cheio de bactérias, algumas coisas elas vão chegar, né, pelo um alimento que eu como e também vão chegar pelo ar, que a gente respira, que a gente também respira pela boca,